Olá, pessoal. Bom, então agora a gente já identificou os casos de uso para o sistema Arena que a gente está construindo. Então o que a gente precisa fazer agora é refinar esses casos de uso. E aí a pergunta que fica é, mas por que eu tenho que fazer o refinamento agora que eu já defini os casos de uso? Quando a gente começa a analisar os casos de uso que a gente identificou, são todos aqueles lá do vídeo passado, a gente consegue, a partir de agora, definir de um jeito bem preciso quais são as informações que os atores eles trocam, tanto entre si, quanto entre eles o sistema, certo? E ao longo dessa análise, a gente também consegue identificar qualquer possível fluxo de evento que não se encaixa no fluxo de evento principal, que é aquele que é mais facilmente descrito, mais facilmente visualizado, que é o que normalmente acontece. Esses eventos novos, que eles fogem aí do fluxo principal, eles são chamados de eventos alternativos. Então é para isso que a gente refina os casos de uso, tá? Para identificar mais detalhes. E a gente também, a partir de agora, a gente consegue identificar exceções que o sistema ele deve ser capaz de tratar durante a operação dele. Então, durante a execução do sistema, enquanto o usuário está lá lidando com o sistema, se ocorrer algumas exceções, como que o sistema deve lidar com essas exceções? A gente consegue identificar isso. Então veja, no nosso estudo de caso, fazer a análise completa de todos aqueles casos de uso que a gente identificou é inviável, tá? Por exemplo, se eu for mostrar o refinamento completo de todos aqueles casos de uso que a gente identificou no vídeo anterior, vai ficar muito demorado, vai ter muitos vídeos, vai ficar chato assistir, tá? Então a gente vai fazer o refinamento de um caso de uso só, que é o Organized Tournament, e do mesmo modo deve ser feito o refinamento de todos os outros. Segue o mesmo processo de análise. Ok? Bom, então isso aqui é um caso de uso, tá? É o caso de uso Organized Tournament, que serve para organizar torneios. E a gente tem que esse caso de uso, ele tem 6 passos. Então o fluxo de evento dele tem 6 passos. E para cada caso, para cada passo desse fluxo de eventos aqui, a gente vai identificar um caso de uso detalhado. Então é isso que é refinar o caso de uso. Eu pego o caso de uso geralzão, vejo os passos dele e eu identifico casos de uso detalhados a partir desses passos. Então o que a gente vai fazer de novo é transformar cada passo desse aqui do fluxo de evento em um caso de uso detalhado. E o resultado desse detalhamento é mostrado nesse diagrama aqui. Então eu tenho o caso de uso principal e eu tenho casos de uso que são derivados desse caso de uso principal, que são correspondentes a cada passo daquele caso de uso. Então, todos os casos de uso que eu estou mostrando nesse diagrama aqui, os que estão em amarelinho, eles são derivados, ou seja, eles são refinamentos do caso de uso Organized Tournament. E todos eles são iniciados pelo dono da liga que aparece aqui em cima, pelo League Owner. Com exceção do caso de uso Apply for Tournament e o Play Match, que eles são realmente aqui iniciados pelo player, como indica as setinhas aqui, tá? A gente consegue ver aqui que, além do League Owner, eu tenho outros atores participantes, tá? Que são os mesmos que também participam do caso de uso principal Organized Tournament. Tá aqui. Então, são os mesmos atores que aparecem aqui em cima para o caso de uso Organized Tournament, eles aparecem aqui no nosso diagrama. Então, veja, a gente tem o Advertiser, que ele vai participar do caso de uso Announced Tournament, e o Spectator, que ele participa do caso de uso Announced Tournament e Play Match. E o Player, ele participa em todos os casos de uso que são derivados do Organized Tournament. Só uma observação que, apesar de aqui não ter uma ligação entre o League Owner e todos os casos de uso derivados, falando, ó, ele que inicia esses casos de uso, é ele que inicia os casos de uso derivados também. Então, o League Owner inicia o Announced Tournament, o League Owner ele inicia o Process Applications, o League Owner ele inicia o Kickoff Tournament e o League Owner ele inicia o Active Tournament, tá? Ele só não inicia
o apply for tournament e o play match, que são iniciados pelo player. Bom, agora que a gente já tem essa identificação dos casos de uso para cada passo, a gente precisa começar a escrever o fluxo de evento para o caso de uso announce tournament. Do mesmo modo que a gente vai fazer aqui, tá? Para esse caso de uso, os demais também podem ser detalhados, também podem ser escritos. Então, aqui na tela, eu tenho só os 5 primeiros passos desse caso de uso detalhados. Tá? Então, ó, os passos do caso de uso announce tournament, eles vão descrever, isso aqui é uma descrição detalhada de todas as informações que são trocadas entre o ator e o sistema. Só que aqui nesse texto não vai aparecer nenhum detalhe referente à interface. Então veja, no caso de uso, nunca aparece detalhes sobre a interface. Então, por exemplo, não aparece qual botão vai usar, qual cor que vai usar, qual layout da janela. Nada disso deve ser descrito no caso de uso. Tá? Por quê? Porque se a gente tiver um caso de uso e a gente souber de modo bem preciso como que cada ator ele vai interagir com o sistema, mais tarde, na hora que for ser feita a implementação, é muito mais fácil saber esses detalhes. Eu não preciso saber deles agora, tá? Então, por isso que o foco aqui não é pensar em uma interface, mas é em refinar os casos de uso, de modo que seja possível atribuir e descobrir com detalhes as responsabilidades de cada um dos atores que eu falo aqui, que são participantes desse caso de uso. Então, suponha que no momento que você está aqui definindo todos esses passos detalhados do caso de uso announce tournament, você e o cliente, durante a conversa, decidem algumas coisas, alguns aspectos, alguns pontos importantes sobre os limites do sistema, ou seja, sobre até onde aquele sistema deve ir. Então, vamos supor que isso acontece, que isso aconteceu. Bom, primeiro, durante essa conversa com o cliente, que vocês tomaram essas decisões, vocês resolveram definir uma data de início e de fim do torneio. Tá? Essa data, ela inclui o período de inscrição e o período em que o torneio acontece de fato. Tá? Isso é o passo 3 desse caso de uso, aqui, tá? Esse passo 3. Então, definir essas datas vai permitir notificar todos os atores participantes de que existem prazos a serem cumpridos em relação ao torneio que eles estão participando. Tá? Além de garantir que o torneio não fique um torneio infinito, né? Porque ele vai ter uma data para acabar a partir dessa definição. Outra coisa que foi decidida durante esse refinamento é que os anunciantes, que são os advertisers, eles vão ter que indicar no perfil deles se eles estão ou não interessados a serem patrocinadores de alguma coisa, tá? Isso para facilitar a vida lá dos donos de liga, dos league owners, que uma vez que eles têm essas informações, eles conseguem entrar em contato com o anunciante mais preciso, com o anunciante certo para pedir patrocínio. Tá? Então, quando eu falo assim, uma coisa que foi decidida durante o refinamento, é uma coisa que assim, você pegou aquele caso de uso inicial de alto nível e aí você começa a refinar ele, a detalhar, e ao longo da discussão com o cliente sobre como é a interação entre ator e caso de uso e sistema e entre atores, essas questões surgem, esses pensamentos surgem, você começa a analisar o sistema, pensar em como ele funciona em termos de determinado caso de uso, de determinada situação que pode acontecer no sistema e em termos da interação do ator com o sistema. E quando a gente começa a pensar nesses detalhes de funcionamento e a descrever e a escrever o fluxo de evento, vão surgindo coisas novas em relação ao sistema. E é isso que vai aparecer aqui no caso de uso detalhado, ok? Continuando, então, nessa análise, nesse ato de pensar sobre o funcionamento do sistema, a operação do sistema, como é a interação do usuário com o sistema e entre usuários, pensando no contexto do caso de uso, desse caso de uso, que é o do torneio, tá? Do announce tournament. Então, uma terceira decisão que pode ser tomada nessa situação é por permitir que os anunciantes eles fechem acordos de patrocínio por meio do sistema. Tá? Então, eu estou pensando lá,
poxa, vai ter um perfil de anunciante, vai ter o perfil do dono da liga, o dono da liga vai ver que é um anunciante, vai lá e ele vai poder contratar esse anunciante direto no sistema. Então isso é uma decisão, é um fluxo de eventos que eu posso colocar aqui. Tá? Então, ó, essa terceira decisão, ela vai ser permitir que os anunciantes fechem acordos de patrocínio por meio do sistema. E isso implica em eu implementar uma área de finanças para o anunciante dentro do sistema Arena, em que esse anunciante ele vai ter acesso aos valores que ele vai receber por anúncios e o que ainda está sendo devido em relação ao anúncio. Tá? Ele vai controlar aí essa questão de valores dos contratos. E, obviamente, como o meu sistema vai envolver grana, isso implica ainda a implementação e a preocupação com requisitos legais e de segurança. E aí eu posso criar outros casos de uso para tratar essas situações, eu posso colocar outros passos no meu fluxo de evento para tratar essas situações, eu começo a pensar sobre isso. Então, os casos de uso servem para pensar em como o sistema vai funcionar. E é lógico, dependendo do modo como eu estou documentando, esses requisitos legais e de segurança, eles viram requisitos mesmo, tá? Então, eles são documentados na seção de requisitos de segurança do caso de uso. Bom, todas essas decisões, conforme eu estou aqui pensando em como o sistema vai funcionar, todas essas decisões, elas devem ser validadas com o cliente, ok? Então, a próxima coisa a ser feita aqui é identificar quais exceções que podem ocorrer durante esse caso de uso detalhado. Então, o que pode sair diferente desse fluxo de evento principal? Tá? E isso, eu consigo identificar isso, fazer esse refinamento, essa identificação, revisando cada um dos passos, identificando tudo o que poderia dar errado em cada um desses passos. Então, veja, aqui eu tenho, nesse slide, uma breve descrição de cada evento de exceção que eu consegui identificar. Então, ó, esses eventos que estão aqui embaixo, advertiser, credit, exceeded, invalid date, tudo isso aqui, eles são eventos de exceção que foram identificados. Eu comecei a pensar naquilo que eu escrevi, naquele fluxo de evento principal, e aí eu comecei a pensar em tudo que poderia dar errado. Eu poderia falar assim, ó, bom, o cara definiu uma data por torneio dele. O que pode dar errado nisso, que é o fluxo principal? O fluxo principal é dar certo a data. O que pode dar errado? Ele colocar uma data inválida. Então, ó, esses eventos, eles são relacionados a restrições de recurso, a entradas inválidas, a restrições de domínio da aplicação, tá? Então, eu posso pensar basicamente no que dá errado. Então, as exceções que são associadas à restrição de recurso, por exemplo, máximo número de torneios excedido, tá? Isso é falta de recurso. Tá? Eles são mais fáceis de serem tratados durante o projeto de sistema, porque nessa fase do desenvolvimento, eu consigo identificar quais recursos são recursos limitados, tá? E como eles podem ser compartilhados entre os usuários que precisam. Quando você for definir essas exceções, pode ser que você precise de novo conversar com o cliente para que ele te ajude a definir como tratar cada uma dessas exceções, porque às vezes nem ele pensou, e aí você não pode tomar decisão pelo cliente. Você vai lá e fala para ele, ó, esse é o fluxo, é o que você espera que aconteça. Mas se isso acontecer, o que você quer que o sistema faça? As exceções que são relacionadas a entradas erradas dadas pelo usuário, elas são mais fáceis de serem tratadas durante o projeto de interface. Então, o que é uma exceção relacionada à entrada errada? É uma entrada errada. Então, por exemplo, a data inválida, o invalid date que está ali, é uma data errada. Tá? Esse tipo de erro é mais fácil ser tratado durante o projeto de interface, quando está fazendo a interface. Porque é lá, quando está fazendo a interface, que os desenvolvedores eles vão conseguir dizer em que momento as entradas do usuário elas devem ser validadas, como deve mostrar mensagem de erro na interface do usuário e como fazer para prevenir o usuário de fazer coisa errada no sistema. As exceções que são relacionadas ao domínio da aplicação, elas devem ser tratadas o mais cedo possível, tá? Tanto pelos desenvolvedores quanto pelos clientes, tá? Eles devem resolver esse tipo de exceção, que é relacionado ao domínio da aplicação, juntos. Isso porque isso é um tipo de exceção que não é muito fácil de ser identificado pelos desenvolvedores.
porque o desenvolvedor nem sempre tem um profundo conhecimento do domínio como o cliente tem. E quando eles não são identificados, esses problemas relacionados ao domínio da aplicação, pode gerar muito retrabalho depois. Tá? E é isso. É isso que a gente tem que saber sobre o refinamento de casos de uso, ok? Vejo vocês na próxima. Até lá!